Meu nome é Vanessa Bon, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo, com uma especialização em Gestão Técnica do Meio Urbano. E estou atualmente na área rural desde 2017, passando por um procedimento de sucessão familiar, enquanto meu pai está nos bastidores me dando apoio nessa gestão. Eu sou mãe do Gael, eu sou filha, eu sou esposa. Eu atualmente não sou mais arquiteta, mas estou na área rural, na parte financeira, na parte de gestão. Eu vivo bastante na estrada, porque a propriedade não é... Eu não moro na propriedade, então nós moramos em município vizinho. Então é uma atividade assim que exige bastante e o dia é bastante corrido, com diversas atividades, compras de produto e tal. E meu pai fica mais na venda das commodities, da produção de grãos. E aqui na propriedade nós produzimos alimentos. Nós trabalhamos com plantio de grãos, plantamos soja, milho e trigo. Mas além de produzir alimentos, o nosso compromisso maior é perpetuar o nosso solo, perpetuar o nosso negócio e as nossas atividades para as gerações futuras. Meu primeiro contato com o agro aconteceu desde a minha infância. Eu me lembro muito bem de quando eu era pequena. Eu já deitava nos montes de soja, nas moegas dos cerealistas do meu avô, ou na fazenda. Eu lembro sempre das reuniões, os almoços de domingo da família, com os meus avós, com os meus pais, com os meus tios, que o assunto era sempre o valor da soja, quanto produziu, o preço em dólar, entre outros. Então esses eram os assuntos sobre lavoura, sobre venda de commodities e tal. Na época dos meus avós, então eles adquiriram as áreas, começaram com plantio de soja, começaram a instalar curvas de níveis para conter erosão, para cuidar melhor do solo. Na época do meu pai já sempre foi em busca de novos conhecimentos, foi já atrás de 1972 do seu Bart, que desenvolveu a técnica do plantio direto no Brasil, então já foi em busca dessas novas informações. E na década de 90 já mudou todos os maquinários para a gente trabalhar com o plantio direto na palha, né? Que tem tudo a ver com a sustentabilidade, que foi o maior ganho na agricultura brasileira. O maior aprendizado do agronegócio, acho que isso vem já das histórias dos meus avós e dos meus pais, é que nós trabalhamos com uma indústria a céu aberto. Um ano é totalmente diferente do outro, uma safra é totalmente diferente da outra. E a gente tem diversas e inúmeras decisões para tomar dentro dessa atividade. E também anos difíceis, com clima difícil, sempre existirão. Então nós temos que estar preparados cada vez mais, aproveitar a ciência da tecnologia que está nos beneficiando no momento, ter consciência disso para poder aproveitar isso a nosso favor. Então, o nosso maior desafio natural é o clima, o tempo, essas mudanças climáticas, a seca mesmo que nós tivemos no ano passado, que atingiu toda a região sul do país e quebrou muito a nossa produtividade. Então, as temperaturas elevadíssimas, muito tempo sem chuva, o clima não está totalmente sob o nosso controle, né? Nós podemos usar de algumas técnicas conservacionistas, porque esses desafios da natureza sempre vão existir. Nós temos que começar a trabalhar para amenizá-los e conseguir criar um microclima no nosso solo, na nossa propriedade, na nossa região, para amenizar esse problema. Porque eu acredito que de tempos em tempos vão ocorrer, nós temos que estar muito bem preparados. O nosso trabalho aqui na fazenda torna o mundo mais sustentável da seguinte maneira. À medida que a gente implanta boas práticas de manejo, um manejo cada vez mais sustentável, mais intensificado no nosso solo, alguns talhões que a gente trabalha mais intensamente, a gente já percebe que a gente tem um solo mais rico e mais saudável. E a gente começa a trabalhar com vários tipos de raízes, através da rotação de cultura, com mix de cobertura, tendo mais palhada. Consequentemente, a gente consegue amenizar a temperatura do solo. E com esse nosso trabalho das boas práticas de manejo, a gente consegue ter temperaturas mais amenas, mais saúde no solo e aportar mais carbono no solo. Então, a nossa jornada pró-carbono, a gente tem uma assessoria de 4 a 5 anos,
em que a gente está implementando boas práticas de manejo de acordo com a nossa realidade e nossa estrutura aqui da fazenda, com rotação de cobertura, com uma braquiária. Depois nós temos um planejamento de plantio de milho consorciado com braquiária no próximo ano após a safra de soja. E no outro ano ainda nós já temos um planejamento de soja e na sequência mix de cobertura. Para quê? Para a gente ter diversidade de raízes, para a gente melhorar a biota do solo, ter mais palhada de cobertura, amenizar a temperatura no solo, entre outros fatores aí que aumentam em produtividade e em vida no solo. E eu vejo que na minha gestão a gente vem com a tecnologia, com a agricultura digital, que foi minha ferramenta de gestão, meu diferencial aqui na fazenda. E eu vejo que a agricultura digital, além de ser minha ferramenta de gestão, eu consegui analisar a fazenda como um todo e também no detalhe. A agricultura digital do projeto Climate Field View me abre portas para novos projetos como esse projeto do Procarbono. Na medida de que nós vamos caminhando, a gente percebe que a gente tem que aumentar a nossa produtividade na mesma área de terra. Então esse é o diferencial da gestão com o passar dos anos. Então nós temos que ser melhores antes de ser maiores. Então esse é o objetivo, trabalhar com a tecnologia, com essas ferramentas, em busca de maior produtividade na mesma área de terra.